bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez, começando o Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul. Porém, na sala, nós temos hoje Três Lagoas conosco, né? Sebastião Camargo, que é autor da obra que nós estamos estudando, Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Quem não adquiriu pode nos pedir, nós temos aqui em Dourados, e Sebastião tem alguém que manda de São Paulo para você. E seu Luiz Gonçalves, também lá de Três Lagoas. Com muita alegria, bom dia, Sebastião Camargo, bom dia aos nossos internautas aí. Um maravilhoso dia para todos nós e possamos fazer deste o melhor de todos os dias que já tivemos até então. Abraços de luz e paz. Assim seja. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, agradeço essa oportunidade de estar compreendendo melhor a vida, poder agir do melhor jeito possível, aplicando, como Joana nos disse aí, 1% de tudo que eu estou aprendendo, eu já vou caminhar um caminho mais tranquilo. Agradeço a oportunidade. Com certeza. Bom, você que está nos acompanhando, nós estamos na introdução do livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, está ali atrás de Sebastião Camargo, mas eu não deixo de mostrar, agora está meio desfocado ali, mas aparece. E nessa obra nós estamos no item Alinhamento dos Chakras, que é o 8º capítulo da obra. Então, para cada capítulo tem uma introdução, para que a gente possa já, né, nesse momento, entendendo a obra como um todo, já de cara na introdução. Né? Então, alinhamento dos chakras, nós já lemos o primeiro parágrafo na página 63, né, sobre este exercício, que eu considero um exercício, Sebastião pode me corrigir depois, né, da gente tá alinhando, né, a vontade, o desejo, o pensamento, a fala, a ação, congruentes, né, com as ordens de equilíbrio para o nosso corpo físico. Então, quando ele começa falando, né, que nesse propósito, né, a gente tem que equipar-se do desejo sincero, estamos falando do chakra laríngeo, né? É interessante, né? A gente não pensa no qual chakra nós estamos falando aqui. Areolar-se da vontade consciente. Provavelmente esse chakra frontal, se não for, você me fala, Sebastião. Ou ele está descendo, ou ele está subindo. Mas areolar-se. Então, é por aí, né? Para a gente poder iluminar em ação resiliente, né? Então, nós vamos observar que toda a leitura que nós estamos fazendo do item da introdução sobre o alinhamento dos chakras, né? Nós estamos falando da ação de cada chakra em movimento, de forma que a gente tenha, assim, né, uma ordem com o que nós já buscamos há muito tempo enquanto espíritos, né, alinhar-se com a nossa natureza divina, de sermos bons, né, de manter a vida na sua mais perfeita harmonia. Isso é um exercício que nós vamos dar aqui continuidade para a gente poder compreender, né? E a gente só pode fazer o exercício depois que a gente tem ciência, depois que a gente entende a função, né? Então, por isso que o livro é o que é, para que serve e como utilizar. É um manual prático para você poder compreender melhor o que você tem que fazer, né? Porque às vezes a gente escuta lá no centro, estuda nos grupos de estudos sobre os chakras, e a gente fala, existem os chakras. Ponto. A gente para ali, né? Eu sei que existe o chakra, mas a gente nem utiliza o potencial dele. Vou passar para o Sebastião Camargo, se ele quer comentar alguma coisa desse primeiro parágrafo, antes de iniciarmos a leitura, e depois para o seu Luiz. Eu creio que
o essencial para todos nós, para que possamos, de fato, fazer esse alinhamento de todas as nossas potências para a concretização ou a conclusão de cada etapa por nós delineada. E eu preciso ter uma noção do que sou, do que está à minha disposição, porque senão nós morremos de sede à beira do poço, conforme falamos no ditado popular. Então, se eu sei que eu sou uma alma, fração do espírito imortal, que a mesma lei que rege o micro rege o macro, não só eu posso acessar a minha totalidade, dependendo do meu intento, como posso fazer conexões com incontáveis realidades. E quando falamos de chakras, estamos falando de túneis do tempo, ou de portais, e ao mesmo tempo transmutadores, canalizadores da energia que nós almejamos. Quando Allan Kardec narra que se assimilarmos uma porção de fluidos e gravar nestes fluidos as nossas virtudes, seríamos capazes de realizar verdadeiras proezas. E sabendo que esses fluidos são espíritos, é aí que torna mais interessante o nosso trabalho, porque são seres que estão ombreando conosco esse processo evolutivo de integração, iluminação e expansão consciencial. Porque uma vez assimilado esses fluidos, transmutado em matéria mental, nós já estamos falando de seres vivos incontáveis que também estão em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim, no dizer de Google na obra Libertação. Então, quando temos consciência, conforme Emmanuel, que nós somos múltiplas realidades simultâneas, somos a soma de muitos, e uma infinidade de seres menores compõem os nossos veículos de expressão. E o intento deles, ou o desejo deles, é serem promovidos a ponto de fazer parte da nossa consciência eternidade afora. Nenhum dos seres que nós convidamos, quer seja pela mente ou por qualquer mecanismo de canalização, até pela alimentação, almeja apenas fazer um passeio em nosso universo e depois sair. A intenção que temos de entrar na seara do Cristo é com ele se tornar um. E quando nos tornamos um com ele, quem é que vai querer deixar? Por isso, essa matéria mental, uma vez transformada em bioenergia, ela vai construir ou reconstruir realidades, promover, sublimar no que já está em nosso próprio universo. Assim como na parábola dos talentos, quem promoveu não devolveu, porque isso é nítido. Então, a natureza, a vida, Deus, o Cristo, me confiam pequeninos para conduzi-los. E tudo que fizermos a ele é ao próprio Cristo que estamos fazendo. Porque se conforme Kardec estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, nós estamos falando de avatares ou de ministros do Cristo, à semelhança, guardadas as devidas proporções, de Jesus. São frações dessa consciência crística. Dentre elas, temos Jesus como o maior, ou o mais iluminado de todas as frações. Mas nem por isso deixam de fazer parte do mesmo todo. Eles podem, todos eles, os que vieram antes, vieram em nome do. Assim como Francisco Cândido Xavier, certa feita, chega atrasado numa reunião de avatares. Só que perceberam que ele era o avatar dos avatares. E só tem direito de chegar atrasado, se assim podemos dizer, como você. Eu não sei se hoje, na sua época, é assim, Adriana, como professora. O ideal é quando você entrar na sala de aula, os alunos já estejam lá, disciplinados, te esperando e te saudar. Fazer reverência quando você entra,
porque você é a mestra que vai, a doutora, a professora que vai conduzi-los. E assim, é embaixo, no micro, é em cima, no macro, e sucessivamente. Maravilha. Olha, Sebastião, comentando com você, hoje não é mais assim. A gente tem que. Hoje já está mudando muito o papel do professor, né? Ele é um tutor de conhecimento e os alunos chegam muito atrasados na nossa sala de aula. A gente tem um problema sério para o início. Mas é uma educação que precisa ser resgatada. Vou passar a fala para o seu Luiz. Seu Luiz, o que você comenta do primeiro parágrafo que te chamou a atenção, do entendimento sobre o alinhamento dos chakras? O Sebastião lembrou aí o finzinho que você retrucou ele aí. Eu assisti um vídeo essa semana, né, de uma escola militar. Só que lá o buraco é mais embaixo, né? E aí o oficial entrou, professor de matemática, ficou do lado e ele descascou em todo mundo. E ainda falava várias vezes: eu amo todos vocês, quero todos vocês se tornem homens e mulheres de bem, mas aqui a disciplina vai imperar. Se você deseja outro tipo de situação, vocês vão para outro rumo, outras escolas, porque aqui vocês não terão essa oportunidade. Aí tornava lá, mas eu amo cada um de vocês. Eu sei o nome de cada um de vocês. E aí foi botando a situação ali, né? E ainda são as escolas ainda que a disciplina é um pouco. Sobre os chakras, eu marquei uma coisa bem boa aqui, claro que o Sebastião falou. Sem saber o que eu sou, nada disso tem valor. Eu posso até fazer mecanicamente, como eu comentei, que eu gosto de estudar os chakras, mas sem eu compreender profundamente quem eu sou, esse maquinário, essa eternidade que existe dentro de mim, esses armazéns abarrotados aí que eu acabo trocando todos esse armazém pelos prazeres aqui rápidos e doloridos, com prazer momentâneo e dores alongadas, né, como o Sebastião fala, eu acabo trocando. Mas é interessante isso daí, porque se a gente não souber realmente essa mecânica, esse circuito eletrônico que nos guia, nós não saberemos nem agir. Hoje mesmo eu estava no banheiro e analisando algumas coisas, um vídeo que eu assisti também, falando, quando chegar a hora, qual chakra eu vou ativar? Porque a gente sabe que o grande abastecedor do nosso corpo é o coronariano. Esse daí é o que vai abastecer. Mas será que vai ter hora que eu vou ter que abastecer um desses centros necessários, vamos supor, com algum problema gástrico, algum mal em determinar a área, se eu ativo ele ou se eu já vou para o patrão, para o chefe mesmo, né? Que é o coronariano. Vamos ver se o Sebastião nos esclarece um pouquinho. E a Má está ao meu lado aqui, aí perguntou, né, que nós íamos fazer o exercício da árvore ali, que ela tem feito bastante. No abraço que essa árvore que ela faz, o caminhar, os pés descalços aqui, né, na terra mesmo, até a árvore aqui, quais são esses chakras que ela ativa? Eu sei a resposta, mas quero que o Sebastião complemente bem ele para ela poder compreender isso aí. Então vamos lá. Em realidade, o grande abastecedor do corpo é o centro vital, que é a forma que cria a forma, que canaliza diretamente do Sol o energismo para que o corpo funcione. Assim como o centro Kundalini, que vai carregar da natureza, entregar para o centro genésico, nesse abastecimento do corpo. Agora, a gerência ou gerenciamento do corpo, quem criou o próprio corpo foi o espírito por intermédio do centro coronário e frontal.
que com o centro coronário ele canaliza do cosmos esse fluido universal, esse prana divino. Mas da mesma forma que nós comemos a proteína animal, praticamente não temos muito o que fazer, é só mastigar. Pôr os temperos, fazer a confecção, já está pronta. Agora, quando falamos de princípios vitais, estamos falando de seres que estão vindo, simples e sem ciência, para a construção da própria vida em nosso universo. E assim, quando imaginamos esse modelo organizador biológico, imaginamos um ser que nasceu da própria transmutação e promoção do corpo. Então, o centro coronário é, sim, o grande gerenciador e também canalizador de energias. Mas primeiro canalizamos a energia que está mais próxima do próprio corpo que deseja a promoção, que é a energia vital, que tem a função de organizar e manter a vida, o fluido vital, que está abaixo, com a função de nutrir a vida, e antes dele, o princípio vital. Só que isso já está pronto aqui. Se acaso faltasse na natureza todo esse energismo, agora sim entra o coronário construindo ele a partir da energia cósmica, que nós chamamos ou prana universal, ou fluido cósmico, ou também fluido universal. Mas fato é, quando falamos de sistema reprodutor e urinário, sabemos que a glândula pineal tem supremacia sobre todas as demais glândulas e sistemas. Mas a função de gerenciar ambos é das gônadas, testículos ou ovários. Então, da mesma forma que vemos isso no corpo acontecer, essa autoridade, então o centro coronário, faltou a frase aqui, mas ele delega funções. Chegou aqui, estava atrasado aqui o pessoal da frase. Então, ele delega funções. Então, fala, a sua função, senhor genésico, é transmutar a energia Kundalini e transformá-la em energia vital. Agora, a sua função centro vital é canalizar o fluido vital que já está pronto, sem esperar que o outro traga para você. Então, ele pode canalizar a energia que está pronta ou encomendá-la para o centro genésico e Kundalini. Assim como pode vir dos altos planos, que seria do centro gástrico, porque só desce quem sobe. Então, quem está no centro gástrico pode voltar e expressar-se como energia vital com tranquilidade. Mas o ideal é dar a oportunidade para quem está chegando, para os de planos menores, para fazer o trabalho que precisa dentro da sua proposta evolutiva de cada ser. Então, em linhas gerais, o centro coronário nos liga ao divino, para que nós possamos buscar as diretrizes e, quiçá, também a matéria cósmica. O centro frontal vai coordenar os departamentos da mente, a inteligência, o poder imaginativo, memória, desejos e assim por diante. E sabemos as glândulas que cada qual estão ligadas e as funções delas no próprio corpo. Mas, em linhas gerais, quem está abastecendo o corpo de fato é o centro Kundalini. Ele que traz a energia telúrica da própria vida, da própria natureza. O centro genésico já é um transmutador dessa energia, ele vai adequá-la à carruagem biológica. E mais tarde ela vai transformar-se em energia vital que vai organizar e manter, que a função do centro vital é gerenciar todo esse universo. Ele pode canalizar energias que os dois anteriores não trouxeram diretamente do Sol, como canalizamos diretamente a proteína animal do reino animal, e assim a proteína vegetal do reino vegetal diretamente, mas eu posso construí-las de acordo com a minha expertise também. Então, a resposta da Marília seria
o caminhar na areia e o abraçar a árvore seria o abastecimento dessa energia Kundalini, né? E a própria árvore vitaliza ela nessas áreas o minério da terra abastece ela. Seria esse chakra que seria abastecido. Exatamente isso. Então, quando ela entra em contato com a natureza, está trazendo a energia primária, que são os 3 éteres do reino mineral, vegetal e animal, para abastecer o próprio corpo. Por isso que eles têm maior facilidade, tanto de tirar do corpo o que está perturbando o corpo, e também reabastecer o corpo, porque eles estão prontos, à semelhança de célula-tronco, a ser qualquer coisa no corpo. Então, qualquer tarefa que ofertar no corpo, para eles já é lucro. Porque o máximo que eles sabem é gerenciar um animal, no caso do zooplasma. Que agora estão tendo a oportunidade de trabalhar num corpo humano. Então, qualquer tarefa, em qualquer setor desse corpo humano, eles estando nele, para eles já estão, são agraciados, se assim podemos dizer. E aí você falou uma coisa aí que também me chamou a atenção, né? Que as nossas virtudes podem captar esses princípios ativos, princípios na sua forma natural, né? Para criar algo dentro de mim, que seria através do frontal e do coronariano. As virtudes que você está falando é do nosso espírito, ou já da alma que ela alcançou nessa vida, ou que ela captou desse próprio espírito, e poderá ser feito isso daí. Tudo isso eu estou querendo para analisar, assim, como trabalhar algo em você. Eu falei para a Má ontem, né, nós conversando, fazer alguns exames para ver como que o nosso corpo está agindo. Porque, muitas vezes, algo está sendo um morbo desse qualquer está querendo trabalhar em nós nem sentimos ainda assim uma causa, uma situação que eu possa analisar e começar a trabalhar aquela área ali. Você entendeu para mim? Entendeu, Sebastião? Vamos raciocinar, então. Segundo Ramatiz, o que fica em nosso corpo de fato são os fótons de uma consciência atômica. Porque já temos o energismo no corpo, está faltando é gerência. Os talentos precisam ser multiplicados. Então, quando você percebe que no átomo acontece isso, é justo você imaginar que quando se fala de moléculas, o que está faltando é gerência das mesmas. Porque normalmente, salvo algumas exceções, nós temos excesso de energia sem gerência, porque cada ser possui uma fonte inesgotável e inestancável em si mesmo. E quando falamos de células, o que nós precisamos é da consciência celular mais ampliada, para que ela possa se reequilibrar perante o contexto onde vive. Basta olhar para nós. O que nós precisamos? De expansão e iluminação da nossa consciência para entender melhor a própria vida. Quando percebemos que já temos isso, agora sim, eu já tenho os pastores, agora eu canalizo as ovelhas. Eu já tenho um projeto virtuoso, essas virtudes são gerentes, agora eu preciso da energia para que eu possa capacitá-la, que é o que a gente chama de intelectualizar a matéria, torná-la seres capacitados para certas funções. Mas eu já possuo de forma consciente os gerenciadores. Por isso que quando evoluímos intelecto e moralmente e espiritualmente, agora sim nós somos missionários que voltamos, descemos porque subimos, e arrebanhar outras ovelhas. Porque já temos em nós. Agora, enquanto não temos em nós estas entidades ou estas virtudes para gerenciar os recursos, nós precisamos construí-las. Por isso que nós falamos, alinhe o seu pensamento. Quando nós mostramos aqui no primeiro parágrafo,
Eu estou me reprogramando na ação. Qual ação? Que me ilumina. Que não é qualquer ação. Isso é o propósito essencial da nossa vontade, fazer acontecer isso. É a nossa vontade iluminar-se na ação. Agora, onde eu começo a fazer isso? Eu preciso me equipar do desejo sincero. Só isso? Não, eu preciso também construir realidades. Quando falamos aureolar-nos, nós estamos falando de sublimar esse próprio desejo. Estou aureolando de uma vontade consciente. O que ela quer fazer, essa vontade consciente? De iluminar-se na ação resiliente. Resiliência é resolver situações, não empurrar com a barriga. Mas só isso eu vou resolver, né? O desejo de me iluminar-se nessa ação resiliente, ou seja, resolver o que está pendente, mas ela precisa ser redentora no futuro e depois proativa. Eu não vou mais deixar acontecer. Antes, eu já resolvo por antecipação. E assim, deve ser a todo momento, em todo lugar. E lembrar aí que todo esse procedimento tem que estar dentro das leis divinas, que é o próximo parágrafo que você leu aí. Mas é isso aí. Vou passar para os próximos aí. Vou passar, então, a leitura, podemos? Ao segundo parágrafo? O que Sim. vocês acham? Então, seguindo o segundo parágrafo, né, os chakras, quem tem a obra aí, está na página 63. Vou dar o bom dia, Eurípides. Bom dia, Eurípides, tudo bem? Nós vamos começar a leitura, mas dá o seu bom dia para o nosso público. Bom dia a todos, bom dia, Adriana, bom dia, Sebastião, bom dia, seu... Deixa eu ler o nome dele que eu esqueci. Seu Luiz. Seu Luiz, e bom dia a todos os internautas que estão nos assistindo. Desculpem o atraso, mas faz parte do ser humano, eu estava dormindo, realmente. Será um prazer desenvolvermos esse estudo hoje. Estamos aqui para participar com bastante afinco e que Deus nos abençoe. Gratidão. Muito obrigada pela participação. Então, vamos lá no segundo parágrafo. Os chakras centrovitais ou centros de força, cântaros ou rodas energéticas. São fulcros, captadores, transdutores, aformoseadores e vitalizadores de espaçonave multidimensional do espírito atuante. O espírito integra os corpos de evolução e os corpos de expressão, ou seja, por intermédio deles, o espírito sorve uma porção de fluido cósmico ou prana universal. Transmuta-o à luz das virtudes a ele atinentes. A vontade atuante os gerencia, assim como os qualifica e os direciona, a fim de vivificarem as leiras mnemônicas do espaço, as dobras enigmáticas do tempo e o oásis imensuráveis da eternidade. Ele o faz de acordo com a pauta previamente estatuída, o propósito minuciosamente elencado e os fins longamente calculados para o bem operante. Penso que Sebastião, na resposta que foi dada ao seu Luiz, já comentou, né, exatamente essa função dos chakras quando apresenta ali o que faz o chakra Kundalini, quando a gente se entrega, né, à natureza, quando você se integra, não se entrega, se integra à natureza, de andar pés no chão, né, ou então de até tomar um banho de rio, ir para uma cachoeira, né, Sebastião? Aqui é muito comum ir para a cachoeira,
abraçar as árvores. Então, tudo isso ele já explicou como que vai funcionar dentro de nós e a ordem como é dada, né? Como que nosso corpo vai responder de acordo com essa vinculação que o espírito faz, né? E aí interessante, é o espírito, né, que faz todo esse processo acontecer, né? Então o espírito ele que vai estar integrando todos os corpos de evolução e através dos chakras ele faz todos estes comandos. Então é importante para nós aqui compreendermos, né, essa parte que Sebastião coloca aqui para nós. Além de nós estarmos integrados aos corpos de evolução, né, ou em expressão, e daí sim a gente faz essa vinculação, né, de sorver, né? Então, quando você sorve uma porção do fluido cósmico ou prana universal, como o seu Luiz já colocou ali, né, a sua esposa abraçando a árvore, andando com os pés no chão, ela está dando este comando, e assim como eu e você, quando fazemos isso, você está sorvendo, e é o espírito que faz essa vinculação para que os chakras funcionem, né? Então, a vontade, né, aí assim, vem o pensamento, o meu querer, a minha vontade, atuante é que vai gerenciar, né? E somada, né? E é interessante, porque para a gente fazer essa transmutação dessas luzes, né? Aí vem a luz das virtudes, a ele atinentes, a luz da virtude dentro ou fora, a luz da virtude do espírito, né? Então o espírito vai somar vibracionalmente com tudo que há de mais belo, né? E que é de vida nessa natureza, para fazer esses comandos internos em nós. E é por aí, né, que eu não tenho como. Por que quando eu estou com o pensamento negativo, vibrando no oposto, eu já capto imediatamente o que há de negativo no ar? Então, eu fico propensa a um vírus, a uma bactéria, né? E aí, para desorganizar-me organicamente. E aqui, quando eu estou vinculada ao alto, pensando em coisas boas, buscando o que há de melhor na natureza, não que ali não existem esses outros seres, eles estão ali para desorganização, mas eles não vêm até mim porque eu não tenho frequência para eles. É frequencial, né? A minha vontade é coisa boa, então eu vou estar na frequência de algo bom, que eu quero saúde, eu quero restabelecer a minha energia quando eu estou com energia baixa. Então, eu vou fazer com que atue dessa forma, né? Aqueles seres que ali estão. E aqui é bem interessante, porque quando a gente pensa nos seres menores, né, há muito tempo a gente achava que fazer aos seres menores eram pessoas menores. Não, pessoas menores não existe. Existem pessoas igual a mim e a você sempre, porque já está no reino humano. O que existe são estes seres, né, que são energismo, que estão em princípio ativo de evolução, e é com eles que eu vou trabalhar, né? Então aí eles vão vivificar, né, as leiras mnemônicas do espaço, trazendo o que há na memória espacial, já de processo evolutivo, para que possa, assim, fazer essa transformação. E aí ele coloca aqui as dobras enigmáticas do tempo e os oásis imensuráveis da eternidade. Então, para a gente desenvolver essa pauta, né, e fazer com que está aí posto, né, é só a gente entender um pouquinho dessas leis e desígnios do Pai, para a gente poder realmente trazer para o nosso corpo físico todos os aprendizados. E isso, segundo Sebastião Camargo, é vivenciar o Evangelho, né, Sebastião? É por aí, né? Vou deixar um pouquinho o pessoal falar, ou você já quer falar?
Pode falar. Não, deixa eles falarem primeiro. É só explicar que essas 3 dimensões da energia, como nós falamos, porque às vezes fazem, né, confusão e pensa que é apenas palavras bonitas. Então vamos lá. Quando falamos de vivificarem as leiras mnemônicas do espaço, tudo que existe em nosso corpo é espaço. O corpo está na linha do espaço. Então, daqui, desde o corpo como um todo até os infracorpúsculos, ou até o princípio inteligente do universo, é essas linhas. Nós estamos suprindo de memórias, suprindo de referência, esses estados de memórias ínfimas que compõem memórias maiores. E, ao mesmo tempo, quando falamos das dobras enigmáticas do tempo, estamos falando do perispírito. Quantas dimensões tem o perispírito? Cada chakra já é multidimensional por si mesmo. Então, nas dobras, quer dizer, em cada dimensão, em cada expressão de cada corpo perispiritual, desde o modelo organizador biológico, que já tem 3 dimensões e 4 funções, imagine os posteriores, quantas dimensões possui, quantas funções possui. Então, esses mecanismos enigmáticos, porque para nós ainda são enigmas, não entendemos. E quando falamos dos oásis imensuráveis da eternidade, nós estamos falando da consciência em si. Para que temos uma noção do que é esse superconsciente, esse reino de Deus em nós, a sua conexão com o divino, com o cosmos em si, porque ele está em tudo, ele está no universo inteiro e o universo inteiro está dentro dele. Passa a fala primeiro para o Eurípides, para fazer o comentário desse tópico, depois eu passo para o seu Luiz, pode ser? Eu vejo que o ser humano, eu não. No livro Atlântida, no Reino das Trevas, psicografia de Roger Bottin, ele deixa aqui bem claro, o reino humano tem 2 perfis básicos. O primeiro definido como aquele que segue em direção ao prazer, que é composto daqueles que buscam desafios e não temem situações de risco. E o outro é composto por aqueles que procuram afastar-se da dor, perfil tipo de pessoas que prezam, em primeiro lugar, a segurança e as decisões prudentes. Eu achei muito primordial essa questão que o Sebastião falou sobre a gente ter a gerência sobre as nossas ações, as nossas atitudes, para que essa energia cósmica universal, que eu passei a conhecer como vril, que é uma energia universal, e manipular esse vril, essa energia, ela realmente é um dom de alguns espíritos. Nem todos têm a mesma condição por se tratarem de espíritos primos. Primos são espíritos que reencarnam em condições de se refinar, de evoluir, de sair de processos difíceis de reencarnações passadas. Então, esses espíritos, como Sebastião Camargo, que vêm nos auxiliar e nos ensinar como trabalhar essas energias, como fazer que essas energias, de forma subatômica, ative todo o nosso núcleo e nosso campo celular, trazendo-nos saúde, equilíbrio emocional, fluição no amor, fazer o amor fluir dentro de nós. A partir do momento que esse amor fluir dentro de nós, como a Adriana disse ali, obedecendo às leis universais, que é o que nos conecta à criação, ao Criador, a nossa vida se torna melhor. Aqui, no reino de Atlântida, que não é uma mitologia, é uma realidade, Ramatiz esteve lá como mestre Nasser, que era um mestre de luz. E Ramatiz dizia, todo espírito de luz é vegetariano, mas nem todo vegetariano é um espírito de luz. Inclusive, temos visto muitos vegetarianos que precisam se preocupar
menos com a alimentação e mais com suas ações e seus pensamentos. Essas últimas questões são mais urgentes e necessárias para a evolução rumo ao terceiro milênio. Exatamente. As nossas ações, os nossos pensamentos é o que equilibra essa energia vital chamada Kundalini, que flui pelos nossos chakras, desde o chakra coronário ao Muladhara, que é o chakra básico, que fica lá no cóccix, no final, abaixo dos órgãos sexuais masculino e feminino. Então, realmente, esse alinhamento ele é feito através de meditação. Quando nós meditamos, é como se nós adentrássemos para dentro de si e ali manipular o vril, essa energia cósmica universal, e expulsar todas as toxinas que nós mesmos adquirimos através da nossa ingerência de pensamentos, de ações, de prazeres exagerados, de gostos desnecessários. Então, nesse processo meditativo, através do equilíbrio do prana, ou seja, a principal função, a chave é a respiração do baixo ventre, puxando ao alto ventre, e essa energia ela vai se equilibrando e ativando todas as partículas subatômicas de todos os nossos órgãos, e ali esses órgãos passam a expulsar todo o prana negativo, toda a energia negativa que estava dentro do nosso corpo, e acontece um alinhamento cósmico energético, todos os vórtices, as rodas dos chakras começam a girar com equilíbrio, com harmonia, a energia Kundalini sobe, ativa, que ela vem lá do chakra base até o coronário, e ali ocorre a nossa conexão com a lei universal maior, que é o amor divino, o amor de Deus. E nos traz esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia e principalmente a saúde, porque nós realmente necessitamos desse corpo que é movido pelos 3 corpos, que um deles, que nós precisamos tomar muito cuidado nessa gerência, que o Sebastião deixa bem claro, que muitas coisas das nossas reencarnações passadas estão registradas no perispírito, e nós não podemos abrir a porta para que elas desçam de forma ainda negativa e pesada e possa nos causar lesões, ou seja, trombos espirituais nesses chakras, fazendo com que nos desarmonize, nos desequilibre. Realmente é um assunto muito profundo, muito interessante, né? Eu tenho acompanhado nesses estudos que eu iniciei por informações espirituais, essa parte que o Sebastião passa sobre o tratamento do câncer, 2 grandes espíritos atlânticos faziam esse estudo da cura do câncer e eles usavam exatamente essas palavras que o Sebastião usa. Eles se trancavam no laboratório da Grande Pirâmide e ali eles abriam as partículas subatômicas, os órgãos, para estudar, porque o câncer não existia nesse planeta, né, é tipo nosso lar, nessa quinta dimensão. Como eles estavam em quinta dimensão, eram espíritos evoluídos, então nós, com a nossa dimensão e densidade e ignorância espiritual, não tínhamos olhos para ver e nem formas para tocá-los. Eles viam a gente e eles abriam os portais e adentravam até onde nós estávamos para nos auxiliar. Então, a eles foram incumbidos de assistir o mundo prímivo, a iniciação da povoação do nosso planeta com os exilados de Capela. Como em Capela eram uma orbe evoluída, os espíritos lá ficaram gananciosos e guerreiros, então eles vinham reencarnar na Terra como processo evolutivo. Eles vinham reencarnar em mundos inferiores para evoluir e dissolver toda aquela ambição, aquela energia pesada, aquela coisa difícil que eles angariaram. Aí, ao adentrar nos corpos, como eram para eles corpos primitivos, ali os corpos ficavam tortos, por exemplo, ficava com a perninha seca, sem um braço, com o pescoço torto, o cérebro deformado, e principalmente o câncer, a
era uma densidade de morte por câncer infantil. As pessoas viviam no máximo 30 anos. É o que o espírito narra na psicografia. E naquela época já havia a preocupação da cura do câncer, por que as pessoas sofrerem daquele jeito, daquela forma. E hoje Sebastião, agora no pleno século XXI, começa a trazer essa realidade de forma energética e de forma real, para nós entendermos que devemos equilibrar as nossas energias, devemos ter controle dos nossos pensamentos, devemos dominar o nosso ego, para que esse fluido vital, essa energia vital, ela de forma extensa, poderosa, possa gerar saúde nesse corpo, dar estrutura e equilíbrio a esse espírito, para que nos limpamos, nos refinamos e realmente cumprimos a missão do nosso progresso e também de cumprir e aqui ceifar esses defeitos que nós trazemos através do conhecimento das leis universais do amor, da compaixão, da caridade, e ajudar o nosso próximo também a evoluir, porque nós não evoluímos somente em nos purificar, em entender essa realidade, mas em trabalhar em prol do próximo, ora considerado como prímivo, ou seja, pessoa que necessita de auxílio, que necessita de compreensão, que necessita de ajuda para que ele evolua. Agora, nem todos eles serão socorridos dentro da necessidade profunda que se busca dentro disso daí. Aqui tem mais uma passagem que eu gostaria de dizer. Na verdade, eu já disse que os dois perfis do ser humano realmente é isso. E eles falam que pessoas com tendências a drogas gostam de riscos e desafios e não de uma vida pacata. Apresente a eles desafios que só podem ser conquistados longe das drogas e assim darão ouvidos a essas campanhas. Até nisso eles se preocupavam naquela época que já existiam essas coisas. Então, realmente, a gente percebe que as pessoas, eles gostam de desafios. E quando você lança um desafio para ele, você vê que gera interesse, porque é desconhecido e que aquilo possa trazer algum benefício, né? Então, gratidão pela participação. Se eu não me fiz entender e Sebastião, alguém quiser fazer alguma pergunta para ajudar a desenvolver o tema, como eu disse, é um tema muito profundo, científico principalmente, eu estou aqui para esclarecer. E outra coisinha que eu disse, igual o seu Luiz diz, da questão da árvore, da natureza, das águas, realmente, o equilíbrio do frio, dos chakras, essa energia universal, a gente alcança também caminhando descalço nos campos, tomando banho. O povo judaico, eles falam, eles chamam o banho de mikveh. O mikveh, quando você mergulha dentro da água, é como se você mergulhasse no ventre de sua mãe. E você volta do mergulho limpo, equilibrado, energizado, harmonizado, renovado. O povo judeu já fazia isso e faz isso até hoje. Então, também tomar um banho de rio, banho de cachoeira, é uma forma de equalizar, de equilibrar essa energia, assim como ir na mata, porque ali estão as leis universais da natureza. São leis imutáveis, elas estão ali em plenitude absoluta. Então, para nós seres humanos que estamos acoplados nesse planeta, tudo isso se faz necessário a todos nós. Tá bom? Gratidão, muito obrigado. Acho que já tomei muito tempo. Obrigada, Eurípides. Seu Luiz, o que o senhor comenta aí? A explicação do Sebastião foi boa nessas três situações do tempo, do espaço e da eternidade, né? Que fica até meio bonitão, mas a gente não sabia localizar direitinho. E ele comentou aqui que nessa leira mnemônica do espaço estaria também os princípios inteligentes. Eu queria que ele desse uma explicação nessa parte aí, né? Agora, expulsar nunca é. Toda essa energia, a Joana trazia que existia a inibição, né, a falta dessa energia no nosso corpo, né, teria que ser abastecida por esses chakras,
E também teria o excesso dela em nós, que eu esqueci o nome que ela deu. Não sei se era construção, ela deu um nome. E esse excesso, a maioria dos passes dados nas casas espíritas, não é para abastecer a pessoa, muitas vezes é para retirar essa energia que está excedente. Agora, não é nunca jogar fora. Por isso que o passista tem uma responsabilidade muito grande. Lógico, nós sabemos que dentro de uma casa espírita, né, existe uma assistência muito grande nessa energia, mas ela jamais poderá ser expulsada dentro do nosso corpo, e sim transformada. E o passe também, eu quero lembrar, muitas vezes você vai dar um passe, há muito tempo assim que em Marília eu trabalhava como passista, né, dentro do hospital espírita de lá, que trata pessoas com problema de droga, álcool, psicótico também. E muitas vezes você ia dar um passe, você começava com a mão, né, impondo a mão mesmo sabendo muito pouco sobre o passe, o que eu sei hoje, mas de repente a minha mão tomava um caminho diferente. Ela ia quase que sozinha para uma área que ele estava necessitando. E eu pouco compreendia na época. Hoje eu sei que como existe, né, uma assistência, mesmo que falte o conhecimento para nós, a mão corria para aquela área, para aquele chakra que necessitava o abastecimento da energia ou a retirada, né, com possível transformação dessa energia. Por isso que a árvore, o Sebastião ainda comentou, mas quando você vai dar um abraço numa árvore, ela funciona quase mais como uma captadora das energias que você não está sabendo administrar, e pouco ela manda a energia dela, né, que é o que ela produz ali, né, ou qualquer coisa aí que eu me... Mas é a energia que ela nos abastece. Mas eu acho que ela funciona, eu acho não, né? Eu tenho certeza que ela funciona mais como uma captadora dessa energia que está sendo mal utilizada no nosso organismo, do que abastecer nosso com essa energia que ela cria. Eu vou fazer a leitura primeiro, Sebastião, que a Pâmela deixou. A Pâmela não pôde entrar, né? Ela está num curso. E aí eu só passo, aí eu já passo para você, daí já vamos finalizar, pode ser? Vou ficar devendo o último parágrafo do segundo parágrafo, a última frase, né? As últimas frases, que eu não terminei a leitura. Mas vamos lá. A Pâmela deixou aqui para nós, né, que ela compreendeu do primeiro parágrafo, né, no estudo da última semana, para que o corpo mantenha o estado saudável, é necessário preservar a harmonia no metabolismo. Para isto, a alma precisa trabalhar para o progresso deste ser, por meio do reto pensar, sentir, falar e agir. Desta forma, compreende-se que o corpo não é mais um amontoado de células, mas um companheiro de jornada. Se a alma não trabalhar para a evolução do conjunto, alma, corpo, perispírito, poderá ser expulsa do corpo, assim como o espírito Shaolin mostra de forma contundente em Iniciação à Viagem Astral. Tanto a palestra como o seminário desenvolvido por Sebastião Camargo na semana passada foram indispensáveis para entender a responsabilidade da alma neste processo evolutivo, por se tornar medianeiro entre a matéria e o espírito. Desta forma, é possível auxiliar na sublimação da matéria e na expansão consciencial. Para isso, é preciso canalizar a energia necessária e que depende do autoconhecimento e da proposta.
Isso é o que ela deixa para nós da semana passada. E para o estudo de hoje, ela coloca assim, que Sebastião coloca muito bem o papel dos chakras na harmonização do corpo, pois é através dele que a energia que organiza e mantém o organismo são canalizados e direcionados. Para isto também é necessário o querer sincero da alma, alinhado à vontade divina. É através desta vontade que vai conectar com o Cristo interno. É através dessa vontade que vai conectar com o Cristo interno, por meio da mente, e assim transformando a matéria mental em bioenergia. Através da bioenergia, é possível transformar em hormônios, leis ou átomos, substâncias, assim reconstruir o corpo para realizar novas atividades e assumir novas responsabilidades. Quando nos deixamos levar por pensamentos em desalinho, emoções desgovernadas e sentimentos contrários ao da lei de amor, ao da lei maior, esta energia é desviada, desvitalizando o corpo e os demais veículos de expressão. Assim desenvolve-se a doença. Vale a pena lembrar as palavras do espírito Kahneman em A Gênese. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito e o princípio dirigido é o corpo. E ela deixa uma pergunta da Miranda Provence, que acho que deixou na última aula, que também foi gravada. Ela perguntou assim, e eu já vou deixar a pergunta aqui. Os chakras não pertencem ao corpo físico, então, com o desencarne, só desaparecem as glândulas endócrinas que estão conectadas com cada uma delas. Com você, Sebastião, vamos conduzir já ao encerramento. Posso tirar da tela já o texto ou você vai precisar dele? Pode tirar, se quiser. Tá bom. A Miranda é só ela tirar o ponto de interrogação e pôr um ponto normal. Ela já perguntou e respondeu. Respondeu. Então, vamos lá. Em Capela, na constelação, houve um upgrade evolucional naquele contexto. E poderíamos dizer a semelhança do que Jesus disse-nos aqui mais tarde. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E, ao mesmo tempo, quem comigo não se ajunta, espalha. Então, quem com ele não se ajuntou lá, espalhou para onde? Para cá. Quiçá tem outros orbes também. Mas era a responsabilidade dele, do Cristo, trazê-las para cá. E nós sabemos que quem encarna é uma fração. O Cristo de lá é um demiurgo com maior poder. O Cristo que criou a Terra e a governa é uma fração do de lá. E a fração dele, desse Cristo planetário, é Jesus, conforme conhecemos. Então, do mesmo modo que ele recomenda-nos tudo o que fizer a um dos mais pequeninos irmãos, é a ele que está fazendo, quando o Eurípides falou de desintoxicar o corpo, liberar essas toxinas, nós estamos fazendo o mesmo processo de Capela. Então, são esses seres que não conseguem acompanhar a evolução do contexto onde estão atuando, é que serão repatriados, mas serão responsabilidades do espírito que os canalizou, que os agregou, e assim como da alma que está conduzindo. Por isso, é o que o Luiz deixou muito claro. Então, não tem como expulsar e depois não responsabilizar por esses seres. Eles só vão sair desse contexto, que nós chamamos aqui que está doente o corpo, por conta dessa congestão de energias que Joana de Ângeles afirmara, ou da inibição da mesma.
ou estou com energia sem proveito, ou energia na medida exata, mas inibida, sem ação. E sabemos que dor é energia coagulada, essa energia é inibida. Então, quando nós pensamos de forma mais harmônica, é justo imaginar que tudo que está em desarmonia tem dois mecanismos a acontecer, ou duas oportunidades, ou abraça a nossa causa e vem conosco nessa ascensão, que nós chamamos de iniciar um novo trajeto, ou desocupa o espaço, como também Jesus disse àqueles, ou entram ou saem da porta. Então não tem outra opção. Eu te quero quente ou frio. Eu te quero aqui ou num plano mais baixo. Agora, morno, sem fazer nada, eu te vomito. Você vai sair desse contexto. Então, quando chamamos jejum intermitente para que haja a desintoxicação, o chamado detox, nós estamos, de fato, dando um upgrade, se eu tenho consciência do que faço, para a evolução do meu próprio corpo. Porque quando eu imprimo um propósito enobrecedor, eu deixo de trazer energias mais densas durante tantas horas, e às vezes até dias. Eu estou fazendo porque eu estou acelerando o propósito evolutivo de todos eles e criando um festim de núpcias, uma ambiência mais amorável, para que quando eu voltar a alimentar-se, já estarei em outro contexto. Agora, ficar sem alimentar-se e depois voltar a fazer as mesmas coisas é a mesma coisa como nós falamos no popular, trocar 6 por meia dúzia. Por isso, acelerou-se o pensamento, transforma-se os elétrons em fótons. Adensou o pensamento, é como se transformássemos fótons em elétrons. Eles voltam no tempo. E quando assim acontece, eles se revoltam, tornam-se radicais livres, que às vezes agridem o próprio corpo. Então, nenhum ser quer retroagir como se eles não escolhessem aquilo. Porque se eu não quero evoluir, eu vou ser repatriados para mundos de conformidade com o meu propósito de vida. Então, veja, num simples pensamento, eu mudo a frequência. Quando acelero nesse sentido benéfico, a frequência mais elevada, a matéria mental que antes estava agregada, a congestão de energias, ou ela adere ao novo propósito, ou naquele momento desocupa aquele espaço, mas sou eu que tenho responsabilidade com elas, vou criar um outro espaço para conduzi-las até lá. Assim como dentro do Cristo planetário, faz esses processos de emigração e imigração, porque o responsável é o Cristo que governa o sistema solar. Então, ele tem autoridade para trazer de Marte para Júpiter, de Júpiter para a Terra, ou vice-versa. Ele tem a liberdade de repatriar esses seres dentro do seu sistema solar ou do seu universo de ação, assim como o Espírito tem nos seus corpos de evolução e de expressão. Então, em linhas gerais, a gente deixa no ar esses apontamentos e voltamos semana que vem para colocar mais pontos nesses contos. Nossa gratidão a todos vocês que participaram conosco. Vou passar para cada um dar o seu tchauzinho e até a próxima semana, informando, né? Estamos gravando por causa de um compromisso que nós temos daqui a pouquinho. E gratidão por você estar aqui conosco nesta manhã. Seu Luiz, seu tchauzinho. Agradeço novamente, né, essa oportunidade de estarmos aqui abordando um tema tão profundo assim, de uma importância muito grande para a harmonia do nosso corpo. O corpo não é formado, e nem as leis divinas são formadas por sistema de punição, nós tanto cultivamos na nossa mente, de outras religiões que nós viemos, mas é feito de oportunidade. Então, nós temos sempre a oportunidade de rever. Mesmo um espírito humilde, entre aspas, aqui
na terra, trabalhando possivelmente numa roça, como a gente vê aí, pessoas, eles podem ter a assistência de um espírito já de uma eternidade e de um conhecimento muito grande. E basta ele querer se renovar, que todos esses chakras vão se abrir. E para nós também, simples mortais aqui, estamos diante dessa oportunidade de compreender, de entender e aplicar no nosso dia a dia. Eu agradeço a oportunidade. Eurípides? Que todos tenham um excelente domingo, um domingo de paz, de tranquilidade, de harmonia, de bons pensamentos. Gratidão pela oportunidade dos estudos de hoje, chegando meio atrasado, mas foi um diamante de quilates incalculáveis. Muito obrigado, Sebastião, aos nobres colegas, e que todos tenhamos um excelente final de semana. E meus sentimentos a todos os familiares do seu padrinho, Adriano. Muito obrigada. Precisamos aqui, Sebastião, seu tchauzinho. Também nossos sentimentos de profundo amor por mais esse pássaro que se liberta da gaiola de carne, e espero que ele possa alçar voos imensos rumo ao imensurável e o conforto da sua família, seus amigos, da melhor forma possível para que possam entender. Mais dias, menos dias, seremos nós a viajar também. E daqui a pouco, ao vivo e em cores, às 17h30, mais uma etapa, a penúltima etapa da obra de Ramatiz sobre o câncer, e depois vamos entrar no espírito do espiritismo para dias vindouros. Abraços de luz e paz e até mais tarde. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida, ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.